Olá, gente, aqui é o Zé. Este vídeo a gente vai fazer a correção do exercício 4 da lista de atividades da semana 1 de Física 2. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o porquê que eu errei. E eu percebi que eu errei não foi por conta de gabarito, foi porque eu sabia que já tinha uma certa discordância com relação à resolução desse exercício. Mas os gabaritos que eu vi, né, da própria Univesp, não me fizeram mudar de ideia com relação ao meu resultado. O que fez mudar de ideia foi a questão matemática envolvida. Para quem não sabe de toda a discórdia que teve com relação a esse exercício, eu recomendo avançar um pouco o vídeo para não ver essa parte introdutória. Isso aqui é mais uma questão de curiosidade teórica, né, envolvida no exercício. Pois bem, em primeiro lugar, a função exponencial, com o número de Euler como base. Essa função, né, e elevado a x, ela é bastante interessante e bastante usada quando se trata de decaimentos. Por quê? Porque a derivada de e elevado a x em relação a x é o próprio e elevado a x. E esse tipo de função é muito usada em decaimentos, né? Em especial o decaimento atômico. A desintegração atômica é muito comum você ter isso. Por quê? Porque essa função ela permite que as relações se mantenham. Por exemplo, quando se trata de material radioativo, você tem uma atividade um certo tempo, né? Ou uma atividade inicial. Depois de um certo tempo, vai ter um decaimento e você vai ter uma atividade que vai ser proporcional a esse tempo de decaimento. Agora, se você adotar essa atividade como a sua nova atividade inicial, depois de um tempo, o mesmo tempo, né, desse primeiro decaimento, você vai ter uma relação igual entre a primeira atividade e a nova atividade inicial que você considerou. É uma certa simetria, digamos assim. Só que o problema é que para esses exercícios de oscilação, mesmo usando uma função exponencial, isso não obedece por conta, muito provavelmente, das funções seno e cosseno usadas, né? E também por conta das derivadas dessas funções, quando a gente quer determinar as equações de velocidade e de aceleração. Então, por conta disso, mesmo tendo uma função exponencial nessas equações horárias, de espaço, velocidade e aceleração, a gente vai ter algo do tipo assim, já que é uma oscilação amortecida. Tudo bem. A primeira vez que eu resolvi, eu cheguei numa certa equação que não tinha defasagem, porque ele já dava que no tempo igual a zero, para t igual a zero, a velocidade era igual a zero, e o deslocamento era igual a 0,2 metros. Então eu considerei essa daqui como sendo minha amplitude máxima e escrevi a equação segundo esse parâmetro. No entanto, a equação ficou desse tipo. Igual 0,2 vezes exponencial 8t
cosseno ômega t. Né? Aqui acho que era 6. Tudo bem. Então, a minha equação, no meu primeiro resultado, tinha dado isso. No entanto, por conta de todas as perguntas que foram feitas, e até de um colega de vocês no grupo que ficou me perguntando, ele foi passando outros resultados, e aí eu resolvi, né, comparando os resultados, fazer a derivação dessa... Bom, primeiro eu simulei essa função num programa apropriado. Aí o que aconteceu? No gráfico, essa função tem a seguinte aparência. É algo do tipo. Então era algo desse tipo, essa minha função. Aí o que acontece? É primordial que quando a partícula está no ponto de repouso, a sua velocidade dê igual a zero. Só que derivando essa função em relação a t, eu consigo... a derivada é alguma coisa do tipo assim. Então a velocidade é muito alta. Sendo que o correto seria a velocidade a partir de zero. T igual a zero, velocidade deveria ser zero. Então deveria ser alguma coisa do tipo assim. Então, percebendo isso, eu percebi, finalmente, foi um argumento matemático indiscutível, né? Que a minha equação estava errada. Então, eu tive que resolver novamente usando o método que também tinha sido empregado tanto no gabarito da Univesp quanto na resolução distribuída para outros grupos. Então agora eu vou resolver esse exercício novamente. Novamente eu peço desculpas pelo erro. Eu sei que desde o começo eu falo que eu não tenho todas as respostas. Eu também estou passível de errar, mas ainda assim eu tento não errar porque eu sei que o aprendizado de vocês em parte depende de mim. Mesmo não sendo, faço questão de não ser a única fonte, né? Assistam às aulas, etc. Mas ainda assim, eu fiquei muito mal de ter errado com vocês. Então, vamos começar a resolução. Espero que vocês percebam da mesma maneira que eu percebi a questão do erro. Então vamos ao enunciado do exercício. Então, uma partícula de massa m é presa a uma mola de constante elástica K. Sobre ela é exercida uma força de resistência viscosa dada por F de V igual a menos BV, onde B é uma constante positiva e V sua velocidade instantânea. Dados m, que é a massa, igual a 0,1 quilogramas. B é igual a 1,6 quilogramas por segundo. E K é igual a 10 newtons por metro. Primeiro item, ele pergunta qual é o tipo de oscilação. Para caracterizar o tipo de oscilação entre subcrítica, crítica e supercrítica, a gente usa a seguinte relação de comparação. Gama tem que ser menor do que 2 vezes o ômega zero. Ou seja, o gama, que é uma constante de decaimento,
constante de amortecimento, quero dizer, é menor do que 2 vezes a frequência angular natural de oscilação do meu sistema. Com os parâmetros fornecidos, eu posso calcular essas duas variáveis. Então, o ômega zero será dado por raiz de K sobre M. Então, o ômega zero será raiz de 10 sobre 0,1 igual raiz de 100 igual 10 radianos por segundo. Então, essa é a minha frequência angular de oscilação natural. Gama, por sua vez, é dado por B sobre M. B e M são fornecidos, então 1,6 dividido por 0,1, que é igual a 16 segundos a menos 1. Então vejam que 16 é menor do que 2 vezes 10, que é 20. Então, é uma oscilação subcrítica. A gente fala que é um regime ou uma oscilação subcrítico. Lembrando que, se é um regime subcrítico, quer dizer que o sistema irá oscilar algum número determinado de vezes antes de perder completamente energia e parar de oscilar. Se fosse um regime crítico, quer dizer que teria uma oscilação completa antes dele perder energia o bastante para não oscilar mais. E se ele fosse supercrítico, ele sequer oscilaria. Ele simplesmente iria deslocar o objeto ou o corpo até uma posição próxima da posição de equilíbrio, onde a força viscosa iria se equilibrar com a força da mola. Bom, agora passando ao item que gerou problemas. No item B, ele pede para determinarmos a equação horária da posição, supondo x igual a 0, igual a x de 0, igual a 0,2 metros, e velocidade no ponto 0, igual a 0 metros por segundo. Bom, em primeiro lugar, ele pede para determinarmos a equação horária. Então, ele quer algo do tipo x de t igual amplitude inicial vezes, vou chamar de amplitude. Amplitude vezes exponencial de menos meio gama t vezes cosseno de ômega t mais φ inicial. Em primeiro lugar, o grande problema que gerou toda a discórdia foi que a amplitude máxima
que é o que você tem que usar na fórmula, na equação, é diferente da amplitude inicial, que é o que é fornecido no exercício. Ele diz que o deslocamento do corpo em relação à posição de equilíbrio no instante t igual a zero é igual a 0,2 metros. Ou seja, x de zero é minha amplitude inicial. Só que, de novo, a amplitude máxima é diferente da amplitude inicial. A amplitude inicial seria, nesse sentido, a amplitude que foi observada a partir do momento que você começou a observar o sistema oscilando. Mas não quer dizer que o sistema em si começou a oscilar naquele momento. Não foi em t igual a zero que o objeto foi abandonado, digamos assim, ou largado para oscilar. Ele tinha sido largado um tempo anterior a t igual a zero, e em t igual a zero ele estava nessa posição. Mas, novamente, não era amplitude máxima. A amplitude máxima seria a amplitude do início da oscilação, assim que o objeto foi abandonado. Mas a gente começou a observar a partir de t igual a zero. Em t igual a zero, a amplitude já não era mais amplitude máxima. Então foi essa a conclusão, né, do significado físico dessa equação. Então, essa amplitude não é amplitude inicial e não pode ser uma amplitude qualquer durante o ciclo, né? Você assumindo um novo t igual a zero, onde era a amplitude do ciclo 5, por exemplo. Tem que ser amplitude, né, a distância máxima entre o objeto e o ponto de equilíbrio quando a oscilação foi iniciada, não quando o sistema começou a ser observado. Tudo bem? Essa é uma resolução um pouco demorada, eu peço que vocês tenham paciência, ok? E é mais uma questão de prova, né? Se esse exercício tem alguma possibilidade de cair na prova, então seria bom vocês aprenderem a resolvê-lo. Bom, os dados que ele me fornece é que ele quer essa equação escrita. Eu tenho gama e eu tenho ômega. Mas não, eu não tenho ômega. O que eu tenho é o ômega zero. Eu tenho ômega zero e preciso achar o ômega. E eu posso encontrá-lo através dessa fórmula, que é o ômega do sistema amortecido é igual a ômega natural ao quadrado menos 1/2 de gama ao quadrado. Então, ômega ao quadrado vai ser igual a ômega zero ao quadrado. E o ômega zero é 10 menos 1/2 de gama. E gama é 16 ao quadrado. Ômega ao quadrado é igual a 100 menos. Aqui fica 16 dividido por 2, que dá 8. 8 elevado ao quadrado é 64. 100 menos 64 é igual a 36. Se eu fizer raiz quadrada, né, passo o quadrado para o outro lado na forma de raiz,
raiz de 36, que é igual a 6 radianos por segundo. Bom, para escrever nossa equação, a gente já tem um outro dado, que é o ômega. Agora eu tenho que calcular minha defasagem φ e amplitude A, que novamente é a amplitude máxima. Eu não vou colocar amplitude inicial, porque pode confundir com amplitude para t igual a zero. Bom, outra informação que o exercício tinha fornecido é que a velocidade para t igual a zero é igual de 0 metros por segundo. Então, eu vou derivar essa equação para achar a equação da velocidade. Então, a velocidade, em função do tempo, será igual. Aqui a gente tem, como a gente tem o termo e o termo cosseno dependentes do tempo, então eu vou ter que derivá-los. E para isso eu vou ter que usar uma regrinha supondo, vou chamar esse E de W, melhor não confundir, né? Vou chamar de A. Então a derivada disso seria A' vezes B, B sendo esse termo, mais A vezes B'. Tudo bem? Então eu vou ter que derivar essa parte, mantendo essa intacta, e depois somar com essa parte vezes a derivada dessa parte. Vai ficar um tanto extenso, espero que vocês consigam acompanhar nessa lousa pequenininha. Então vai ficar assim, menos, que eu estou derivando essa parte, a potência de E. Tá? Então isso daqui desce, aí vai ficar menos meio, vezes gama, o T some porque é constante, vezes A máximo, vezes, agora repete, todo o resto. E lembre que derivada de uma exponencial é ela mesma. Então, meio de gama t vezes cosseno de ômega t mais φ inicial. Agora tenho que somar com a derivada dessa parte. Então, mais amplitude máxima vezes exponencial de menos meio gama t vezes. Agora, a derivada do que está dentro do cosseno. Φ é uma constante zero e essa parte ômega t vira só ômega. Então eu vou jogar ela aqui na frente. Tá? Ela vai multiplicar. E agora a derivada do cosseno, que é menos seno. Então eu coloco o seno aqui e troco esse sinal aqui. Então ficou a derivada desse primeiro termo menos a derivada desse segundo termo. E aí o que está dentro do cosseno se mantém no seno. Pronto. Essa é a equação da velocidade em função do tempo. Eu sei que ela é um pouco grande, ela pode assustar vocês, mas se vocês forem com bastante calma, vocês vão entender. Eu tentei fazer passo a passo,
mas se ainda tiver alguma dúvida, vocês sempre podem perguntar novamente. Então, a velocidade no instante igual a zero vai ser igual a menos meio vezes gama, que é 16, vezes amplitude máxima, que eu não tenho, vezes exponencial de menos meio, vezes gama, que é 16, vezes o tempo, que é zero. Então percebam que, até para economizar espaço, como o tempo é igual a zero, todo esse termo, toda a potência de E será igual a zero. Então, vezes cosseno de seis vezes zero, novamente o t é zerado, mais φ menos, continuar aqui embaixo, ômega, que é 6, vezes A máximo, vezes, de novo, o t igual a zero, ele vai zerar todo esse termo, então fica e elevado a zero, vezes seno de 6 vezes zero, mais φ inicial. Bom, agora a gente já consegue começar a simplificar as coisas. Então, V0 vai ser menos, senão não vai mudar, 16 sobre 2 dá 8, vezes AM, que é a minha amplitude máxima. Qualquer número elevado a zero é 1, vezes cosseno de φ, porque 6 vezes 0 é 0, aí dentro do cosseno fica só o φ0, menos 6 vezes AM, vezes 1, de novo, porque exponencial elevado a zero, e elevado a zero, vezes seno de φ inicial. Eu sei que V0, ou velocidade para t igual a zero, é igual a zero. Isso foi me fornecido pelo próprio problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo que multiplica seno de φ para o primeiro membro dessa minha equação. Então eu vou continuar aqui em cima. Então, passando todo esse termo para o primeiro membro, ele está negativo, ele fica positivo. Então, 6 que multiplica AM vezes, posso desconsiderar 1 vezes seno de φ é igual a menos 8 vezes AM vezes cosseno de φ. Bom, agora eu já posso apagar esse resto, que já não vou precisar mais. Agora vocês têm que prestar bastante atenção no que eu vou fazer. Como todos os termos estão sendo multiplicados uns pelos outros, eu vou passar esse cosseno para o primeiro membro dividindo e o 6 para o segundo membro dividindo. O AM, pelo mesmo motivo, ele pode ser cancelado. Tá? Porque ele tem de cada lado, se eu passar o M para esse lado dividindo,
eu vou ter o mesmo termo em cima e embaixo, então eles se anulam. Então vai ficar seno de φ dividido pelo cosseno inicial menos igual a menos 8 sobre 6. Então cancelei o AM dos dois lados, passei o 6 dividindo para o segundo membro e o cosseno dividindo para o primeiro membro. Então, seno sobre cosseno de um mesmo ângulo vai dar tangente de φ é igual a menos 8 sobre 6. Então, quer dizer que φ vai ser o arco tangente de... Bom, deixei menos 8 sobre 6 mesmo. Arco tangente é a função inversa da tangente. Então, se eu tenho um ângulo e calculo a tangente, eu tenho um número. Agora, se eu tenho esse número e faço o arco tangente, então eu acho o ângulo. Como eu já tinha configurado a minha calculadora para trabalhar com radianos, então o arco tangente de menos 8 sextos será igual a menos 0,927 radianos. Então, se vocês lembram daquela equação horária inicial, esse daqui é meu φ0. Se vocês estão trabalhando com a equação inicial, a equação horária inicial, com seno ao invés de seno, vocês vão encontrar um valor diferente. Se não me engano, no gabarito da Univesp, que trabalha com seno, a φ inicial deu 0,64 radiano. Mas aí é da escolha de vocês. Tanto que seno de 0,64 radiano é igual a cosseno de menos 0,927. Eu já fiz essa conta e confirmei. Então eles são equivalentes. Tem o φ, ainda preciso calcular a amplitude máxima, que é o último passo para escrever a equação horária. Então eu vou voltar na minha equação horária inicial. X de t igual a máximo vezes exponencial de menos meio gama t vezes cosseno de ômega t mais φ inicial. Então agora eu quero encontrar AM. O exercício também tinha fornecido que o deslocamento x, o deslocamento do objeto no instante igual a zero, é 0,2 metros. Então eu posso reescrever essa minha equação horária com as informações para t igual a zero. Então x de zero igual a amplitude máxima vezes a exponencial de menos meio gama, ele não se altera, lembre que é uma constante, então é 16 vezes t, que é zero, vezes cosseno de 6 vezes zero mais φ. E o φ que eu já tinha calculado anteriormente é menos 0,927 radiano. X de zero é 0,2 metros. Então posso colocar aqui 0,2 igual a amplitude máxima vezes 1 vezes cosseno de menos 0,927.
AM será igual a 0,2, que eu estou considerando o AM. Tá? Então, eu deixei ele isolado. O 1 pode ser desconsiderado. Eu passo o cosseno de menos 0,927 dividindo. Então, vai ficar 0,2 sobre o cosseno desse ângulo, que dá 0,6. 0,2 dividido por 0,6 vai dar 0,333 metros. Então, essa é a minha amplitude máxima. Então, agora, voltando à equação genérica. Agora eu já tenho a amplitude máxima, tenho gama, tenho ômega e tenho φ0. Portanto, finalmente, x de t vai ser igual a 0,33, aproximação do que a gente conseguiu da amplitude máxima, vezes e elevado a menos, que é meio, né? Gama é 16, 16 dividido por 2 dá 8. Então, menos 8t vezes cosseno de ômega, que é 6, menos 0,927 metros. Então, essa finalmente é a equação. Então, percebam que a amplitude máxima é diferente da amplitude que eles dão por tempo igual a zero. E a única conclusão física possível de se tirar a partir disso é que o movimento ele começou, né, a oscilação propriamente dita, começou antes da gente começar a observar o sistema. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, aqui eu tenho meu deslocamento, né, na vertical, igual a 0,2 metros. Só que se fosse possível voltar no tempo, a gente veria algo do tipo assim. Então foi aqui, nesse momento, que o objeto teria sido largado. Eu não quero fazer muitas conclusões a respeito disso, mas é a única conclusão matemática e física que eu consegui chegar. Tudo bem? Então só lembre-se que a amplitude inicial é diferente da amplitude máxima. Para finalizar esse exercício, ele pede para calcular a amplitude no ciclo 5 e a energia no ciclo 5. Bom, se passaram 5 ciclos, então o tempo que passou será igual a 5 vezes o período. Lembrando que o período é o tempo que demora para a oscilação completar uma volta inteira, um ciclo completo. Então a gente chama de período. Se passaram 5 ciclos, então o tempo que passou, o total, foram 5 vezes esse período. O período a gente ainda não tinha calculado, então vamos calcular agora. A gente tinha aqui o ômega, que já é a minha frequência angular amortecida, é igual a 2 vezes 2π vezes a frequência. Só que eu não estou interessado na frequência, eu estou interessado no período. Só que eu sei que a frequência é o inverso do período.
Tudo bem? Então, isolando o T, então 2π sobre ômega, 2π sobre 6, igual, substituindo o π, né, 3,14, etc. Quantas casas decimais forem possíveis. Então, período igual a 1,047 segundos. Então, na quinta amplitude, né, depois do movimento iniciado, o tempo que passou será igual a 5 vezes um período. Então, para calcular a amplitude, a gente pode readaptar a equação horária para a seguinte equação. No lugar de x, eu tenho A. A, no quinto ciclo, vai ser igual a máximo vezes exponencial menos meio gama t. Só que eu já falei antes, esse t agora vai ser 5 períodos. No exercício, ele pede para dar essa resposta em função de 1 a 0. Ele fala lá, sendo amplitude inicial igual a 0. Só que eu não quero confundir esse a 0 com A observado para x igual a 0. Para x para tempo igual a 0. E como eu já tinha calculado esse valor, então eu vou usar esse valor direto. Então, amplitude no quinto ciclo será igual a amplitude máxima, que é 0,33, vezes exponencial de menos meio, vezes gama, vezes 5, vezes 1,047. A amplitude no quinto período será igual a 0,33 vezes exponencial de menos 41,89. Então, se vocês substituírem esse 0,33 pelo A0 que o exercício forneceu, aqui já estaria encerrado esse exercício. Mas, por uma questão de curiosidade, substituo pela amplitude máxima que eu tinha encontrado. Encontro que a amplitude no quinto ciclo é 2,159 vezes 10 a menos 19 metros. Então percebam, passaram-se só 5 ciclos, só que a amplitude de oscilação já está na casa, já passou da casa dos picometros. Iota, talvez. A mesma coisa se aplica a que eu tinha comentado aqui de substituir A por A0 para calcular a energia, que ele pede também para deixar em função de E0. Só que como eu já calculei a amplitude para o quinto ciclo, calcular a energia no quinto ciclo, que será igual à energia potencial máxima. Por que energia potencial máxima? Porque como é uma oscilação, a energia potencial ela se equilibra com a energia cinética. Como eu sei, estou garantindo que nesse momento meu corpo está numa posição de repouso, então a energia total é igual à energia potencial. Então a energia nesse ciclo vai ser igual
a energia potencial máxima nesse ciclo, que é dada por 1/2 de K amplitude no quinto ciclo ao quadrado. Então será meio de 10 vezes amplitude, que é 2,159 vezes 10 a menos 19 ao quadrado. Finalmente, a energia do quinto ciclo será 2,33 vezes 10 a menos 37 Joule. E pronto, essa é a resposta do item C do exercício 4. Então, está encerrado esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem. Esse realmente foi um exercício difícil, não esperava esse nível de dificuldade, por isso que eu pensava que era uma resolução muito mais simples. E, novamente, peço desculpas pela confusão, porque eu também não tinha entendido exatamente e não tinha feito a derivação para perceber que a minha resolução estava errada. Então, até uma próxima, gente.